Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e estamos entrando mais uma série de videoaulas, esta falando sobre função, que é a introdução a cálculo diferencial e integral. Vamos ao conceito de função, que é a nossa aula 1. Vamos a uma atividade para a gente melhor entender como funciona. Imagine uma folha de papel com 4 lados e tamanhos iguais. Vamos fazer dobras nessa folha, de modo com que cada dobra dividirá a folha ao meio e verificaremos quantas partes serão criadas com cada dobra. Vamos lá? Veja aqui, se não efetuarmos nenhuma dobra no papel, nós temos uma parte que é a própria folha. Se nós efetuarmos uma dobra, teremos 2 partes, 2 dobras teremos 4 partes e assim sucessivamente. Vamos analisar. Chamamos essas grandezas de variáveis, pois estão sempre em mutação. No nosso caso, o número de dobras e o número de partes criadas em função das dobras. São duas as variáveis, variável independente e a variável dependente. A independente é aquela que não depende da outra para se alterar, ou seja, ela só se altera com a nossa ação. E essa nós chamamos de x, que é o argumento da função. A variável dependente, ela altera em função do x, e essa chamamos de imagem de x pela função. Podemos concluir que uma grandeza depende da outra? Obviamente que sim, pois se não efetuarmos dobras, o número de partes não se altera. O x é independente de y e depende de nós para ser alterado. Veja que nós utilizamos até o 6, e se não colocarmos o 7, não terei nenhum resultado, embora sabemos que ele exista para o y. O y é dependente, pois depende do x para que ele exista, e é chamado de imagem de x pela função. Se nosso x fosse sempre igual a y, poderíamos dizer que f de x é igual a x. Como assim f de x é igual a x? O f de x nada mais é do que o y. Então, se efetuarmos a substituição de f de x por y, teremos que y é igual a x. Por exemplo, se eu colocar uma ficha na máquina de refrigerante, terei um refrigerante. Se eu colocar na máquina 10 fichas e ela não apresentar nenhum defeito, eu terei 10 latas. Nesse caso, nós temos uma função identidade, que nós iremos explicar nas próximas videoaulas. Vamos trabalhar na função. Em uma função em que se há variáveis independentes igual a 0 ou a 1, sugiro não utilizar esses números para encontrar a expressão que satisfaz, pois, dependendo da função, elas lhe darão infinitas possibilidades. Sendo assim, vamos utilizar intuitivamente o próximo x, que seria o 2, ou seja, quando efetuarmos duas dobras. Por que usei intuitivamente? Porque em alguns casos nós não conseguiremos fazer esse cálculo de cabeça. Então teremos uma fórmula que também será explicada nas próximas videoaulas e eu espero que vocês não percam. Qual o número que relacionado com o 2 nos resultará em 4? Podemos dizer que 2 mais 2 é igual a 4 ou 2 elevado a 2 é igual a 4. Vamos tirar a prova para ver qual realmente nos satisfará. Assim, já podemos utilizar os primeiros itens. 2 mais 0 dobras é igual a 2. Sendo assim, essa equação não satisfaz. 2 elevado a 0 é igual a 1. Sendo assim, essa equação satisfaz. Lembre-se do que eu informei sobre infinitas possibilidades. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos fazer mais um teste. 2 elevado a 4 dobras é igual a 16 partes. Realmente essa fórmula nos satisfaz. Veja que se efetuarmos 4 dobras em partes iguais no papel, teremos 16 partes. Finalmente, podemos dizer que f de x é igual a 2 elevado a x. Usando o Excel. Partindo do princípio que o número de dobra igual a 0 está na célula A2, na célula B2 digitaremos igual para identificar que desejamos uma ação no Excel. Em seguida, 2, que é o número encontrado para satisfazer a nossa função, e em seguida o acento circunflexo, que significa o exponencial no Excel. Em seguida, A2, que é o número que desejamos elevar. Ficaria o gráfico desta função da seguinte forma. Vamos a uma atividade. Cláudio resolveu economizar dinheiro para comprar um carro. Com a decisão de juntar R$2.000 ao mês, seu pai lhe disse que lhe daria para cada R$2.000 juntados mais R$680. Partindo do pressuposto que Cláudio conseguiu guardar o valor, após quanto tempo Cláudio terá R$10.720? Quanto terá no nono mês? Em algum momento Cláudio terá juntado exatamente R$33.120? Se sim, quando? Na próxima aula, corrigiremos essa atividade e continuaremos em tabelas, gráficos e equações. Aguardo vocês lá. Até a próxima!